os segurados do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, que receberam benefícios previdenciários por meio da tutela antecipada, que é uma decisão liminar que manda pagar o benefício antes do processo acabar, esses segurados terão que devolver o valor ao INSS caso percam o processo na Justiça, segundo uma determinação do Superior Tribunal de Justiça, o STJ. Essa decisão ela vai valer para todos os processos que envolvam discussões sobre benefícios previdenciários por incapacidade e também os assistenciais para as pessoas de baixa renda que não têm condições de pagar. Então vamos entender essa situação e, como eu disse no final do vídeo, vou trazer a solução para que isso não aconteça. O INSS vai poder cobrar até 30% por mês dos segurados que perdem o processo, incluindo casos que discutiam benefícios para pessoas de baixa renda, benefícios assistenciais, como o benefício de prestação continuada, o BPC, da LOAS, Lei Orgânica de Assistência Social para as pessoas vulneráveis aí, que pagam um salário mínimo, hoje R$ 1.212, paga para idosos com mais de 65 anos de idade e pessoas com deficiência, desde que comprovem, é claro, a sua situação de vulnerabilidade, baixa renda. O caso aqui em questão, no entanto, ele deve parar no Supremo Tribunal Federal, o STF. Isso porque, segundo outra decisão da Corte Suprema, valores recebidos de boa-fé pelo segurado não precisam ser devolvidos. Eu tenho até um vídeo que eu já postei aqui para vocês falando sobre esse assunto e vale a pena você acompanhar os vídeos aqui do canal. O que tem sido, aí seguido pelos juízes em todo o Brasil, portanto, eu vou repetir para você que está assistindo esse vídeo. O que tem sido seguido por todos os juízes do Brasil é o tema lá do que foi julgado, vai parar no Supremo Federal, porque segundo outra decisão lá da Suprema Corte, ou seja, do STF, Supremo Tribunal Federal, ela é contra essa decisão agora do STJ. Por que ela é contra? O que ela fala? Que os valores recebidos de boa-fé, ou seja, a pessoa não cometeu nenhum crime, não cometeu uma fraude, foi para a justiça e ganhou aquele benefício, a antecipação de tutela na justiça, foi recebido de boa-fé, o segurado não precisa devolver esses valores. Então isso aqui ainda tem muita discussão pela frente, por isso que você deve seguir aqui os vídeos do canal para ficar por dentro do que está acontecendo. Vamos lá. Prejuízo aos segurados. Para a advogada, presidente do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, esse instituto ele é um órgão que não é do governo e que ajuda as pessoas, faz estudos. A decisão do STJ, ela vai contra o posicionamento do Supremo e prejudica os segurados. Essa é a opinião da advogada especialista em INSS, lá da associação, ou melhor, do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário. Segundo essa advogada, havia uma tese firmada anteriormente pelo STJ, mas a questão estava em fase de revisão, com a intenção de saber se os benefícios assistenciais, ou seja, de pessoas mais pobres ou de pessoas por incapacidade, a pessoa que não tem condição de trabalhar e nesse momento ela está sem receber da empresa, e começa a receber apenas do INSS, se essas pessoas ficariam de fora dessa situação. A tese fixada agora manteve a decisão anterior e reafirmou a necessidade de devolução do dinheiro, mesmo de benefícios de pessoas vulneráveis economicamente, de benefícios assistenciais. A decisão ainda limitou o valor de desconto de 30% do benefício. A questão complicada aqui, a decisão do STJ, ela vai limitar ainda mais o ingresso de ação no Juizado Especial Federal, onde o segurado pode mover a ação sem advogado. Eu vou falar novamente, vou explicar para as pessoas entenderem. Se você acompanhou o vídeo até aqui, o risco de a pessoa perder a ação e ainda por cima ter que devolver o dinheiro ficou ainda maior se ela entra sem advogado. Eu espero que vocês tenham entendido essa questão e compartilhem para poder ajudar as outras pessoas. Essa decisão avalia, então aí, essa questão é muito
complicada. Se a pessoa perder a ação, vamos entender juntos aqui, os segurados do INSS que receberam valores antecipados de benefícios por meio da tutela terão de devolver o montante ao Instituto caso percam o processo, segundo uma decisão do Superior Tribunal de Justiça. O julgamento foi na última quarta-feira, no dia 11 de maio de 2022. Os ministros definiram a tese do tema repetitivo de número 692. O que é um tema repetitivo? Na realidade, um tema repetitivo é quando você trata aí, por exemplo, de um mesmo assunto que ele se repete várias vezes. Como existem várias ações iguais, o que está acontecendo? Como existem várias ações iguais, eles têm que julgar o tema para que aquela decisão seja usada por todos os juízes em todo o Brasil. Na realidade, eu falei quarta-feira passada foi dia 18, né? Então foi na outra quarta-feira, né? A decisão tomada, ela valerá para todos os processos do tipo que envolvam discussões sobre benefícios previdenciários, por incapacidade e assistenciais, dos regimes geral, ou seja, INSS, e também dos regimes próprios. Quando é o regime próprio? Quando é diferente o regime do INSS. São os regimes dos estados, dos municípios e do Distrito Federal, que pode ser diferente aí do INSS. Segundo advogados especialistas da defesa do segurado nesse julgamento, há apenas uma exceção que vai permitir o segurado não devolver o dinheiro, caso o trabalhador receba a antecipação em ação sobre a qual já haja jurisprudência firmada, e essa jurisprudência aí cair e a nova decisão for contrária a que o benefício já havia conquistado, não será necessária devolução. Então vamos lá. Se já houver decisão na justiça igual, ou seja, um processo semelhante, em que a pessoa recebeu a antecipação e não precisou devolver a tutela, vai bastar o advogado mostrar essa decisão para que ele não devolva. Então vou repetir para você, a única exceção aqui de quando a pessoa perdeu o processo não ter que devolver a tutela, segundo informações, é quando já existe jurisprudência, ou seja, um processo igual em que a pessoa perdeu, o advogado fez a defesa e a pessoa não teve que devolver, vai ter que utilizar esse recurso o advogado. Então aqui você já vê que o segredo é você entrar com a ação com o advogado, com o especialista, para você não ter que devolver o dinheiro em caso de perda. Pela regra, o INSS poderá cobrar até 30% por mês dos segurados que perderem o processo, incluindo casos que discutam benefícios assistenciais, como o benefício de prestação continuada, o BPC, como eu disse aí, pago para idosos, pessoas com deficiência que comprovem estar em situação de vulnerabilidade econômica. Nesses casos aqui, o segurado recebe aí um salário mínimo. A afirmação, ela irá ocorrer, a decisão vai fazer com que centenas de milhares de pessoas venham a receber menos do que um salário mínimo no país. Exatamente isso. Como o desconto é feito do benefício, o que vai acontecer hoje? Né? Nós temos aí a maioria das pessoas, elas de baixa renda, passam por dificuldade econômica. O que elas têm? Elas têm um empréstimo com desconto em folha de pagamento, que é o empréstimo consignado, que hoje está aí na casa dos 35%, tem até 5% a mais no cartão. Então, uma pessoa com um salário mínimo, vamos dizer que ela tem um empréstimo consignado, ela já recebe menos, em torno aí de uns R$800. A Previdência vai poder consignar, descontar dessa pessoa para devolver aquela antecipação de tutela que ela teve, 30% do benefício, mais sobre aí os valores de R$1.212. Se a pessoa recebe, né, e recebe R$800, porque já tem um empréstimo em cima disso, se descontar os 30%, em torno, vamos supor, de 30%, o que vai acontecer? Essa pessoa vai receber menos de R$500 por mês, por muitos anos, até que seja paga o empréstimo consignado e também a dívida que ele teve, que recebeu aquela antecipação de tutela do governo. Então a pessoa começa a receber um benefício, ela vai por anos aí receber em torno, nesse exemplo nosso de um salário mínimo, cerca de R$460. E não dá para sobreviver com isso, vamos falar a verdade. Né? O tema que eu falei para vocês é o 692, o 692, foi julgado pelo STJ em 2014. Segundo informações, mas a decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal, o STF, em outro tema
repetitivo, o de número 709, entendia que os valores recebidos de boa-fé pelo segurado não precisavam ser devolvidos. Com a definição do Supremo, os juízes de todo o Brasil passaram a seguir a corte, fazendo com que o segurado não precisasse devolver o dinheiro ao INSS caso perdessem a ação. Como haviam recursos, o INSS, ou melhor, o advogado do INSS sempre entra com recurso, o caso chegou novamente ao STJ, uma dessas brigas aí, porque o advogado do INSS não aceita que você entre com a ação na justiça contra o INSS, então acabou chegando ao STJ. Como eu disse para vocês, essa decisão aí vai contra o posicionamento lá do Supremo, prejudicando os segurados. Já havia uma tese firmada pelo STJ, né, e saber aí se os benefícios assistenciais ou para a pessoa que não pode trabalhar se ficariam de fora disso. Essa tese agora, novamente, né, a reafirmada a decisão anterior da necessidade da devolução do dinheiro, mesmo para benefícios de pessoas de baixa renda, limitando aí com a limitação de 30% da devolução. O segurado deve ter cuidado, portanto, ao entrar na justiça, os cuidados que ele deve ter ao entrar na Justiça Federal contra o Instituto, contra o INSS. O principal cuidado está em saber exatamente em que casos a tutela antecipada deve ser solicitada. Fica o alerta aqui, presidente do Instituto de Estudos Previdenciários, o advogado Roberto de Carvalho Santos, ele traz um alerta aqui. A tutela antecipada, né, deve ser pedida em casos em que já haja jurisprudência dominante em um recurso repetitivo, ou seja, hajam outros processos que já ganharam nessa questão, em que um tema já julgado no STJ, no STF ou no Tribunal de Uniformização, o TNU, ou seja, em casos nos quais já há um procedente em que já estejam definidos nas instâncias superiores, é a explicação que ele traz. Esse advogado ainda diz que cada vez há mais uma limitação quanto ao segurado entrar no Juizado Especial Federal, onde pode ingressar na ação sem advogado. O risco de a pessoa perder a ação e ainda por cima ter que devolver o dinheiro fica ainda maior agora. O advogado, que é muito bem atualizado, vai saber bem aí, vai saber a hora e se pode pedir ou não essa tutela. Eu vejo muito isso aqui, a pessoa insiste naquela questão, pede para o advogado mandar pagar. Quem decide isso é o juiz, independente de pedir ou não, tem a hora correta. O Supremo Federal foi contra a devolução dos valores, em especial aí numa aposentadoria em 2021, uma aposentadoria que a pessoa ela entrou quando se trabalha quando algo faz mal à saúde. No julgamento dos embargos do tema 709, no caso o Supremo Tribunal Federal, STF, decidiu que a aposentadoria especial que voltou à atividade na área nociva não precisava devolver os valores pagos pelo INSS. O entendimento na ocasião também se aplicou aí para quem recebe a aposentadoria por meio de antecipação de tutela. Por que estava havendo isso? Porque tinham muitos médicos que trabalharam, voltaram, aposentados especial, voltaram a trabalhar durante o período da pandemia. Então, quem volta a trabalhar, trabalhou a vida toda com algo que faz mal à saúde, aposentou, não pode voltar a trabalhar com algo que faz mal à saúde, senão perde a aposentadoria especial. Então, nesse julgamento, esses médicos que vieram aí ajudar durante a pandemia tiveram esse perdão e puderam continuar trabalhando e recebendo a aposentadoria especial. E eles utilizaram esse julgamento para as pessoas também que perderam aí a ação, no caso da tutela, não precisaria devolver. O julgamento travava aí, no caso, estava dos embargos de declaração sobre decisão que proíbe pagamentos de aposentadoria para quem recebe benefício especial e volta à área insalubre, nela permanece. Os indivíduos que vinham auferindo o benefício previdenciário em razão de pedidos deferidos do Poder Judiciário ou mesmo voluntariamente pelo INSS administrativo, encontram-se isentos de qualquer obrigação de devolução dos valores recebidos até a proclamação do resultado desse julgamento. É o que disse o ministro Dias Toffoli, relator no caso em 2021 na época. Então, pessoas que perderam seus benefícios, o INSS cortou, porque era aposentado especial e foi trabalhar especial. Até esse julgamento aqui,
pode se utilizar para voltar a receber esse benefício. Então, estava sendo utilizado para aquelas pessoas que recebiam na tutela também, mas a Justiça decide que o segurado que perde a ação terá que devolver o dinheiro que recebeu de antecipação de tutela. Conselho, orientação, não estou indicando advogado nenhum aqui. A questão é, evite entrar na justiça contra o INSS sem a ação, sem a ajuda de um profissional capacitado, um advogado. É a única maneira, o trabalho do advogado, é a única maneira de evitar que você, se porventura vier a perder essa ação, não ter que devolver esse dinheiro que recebeu antes do processo acabar, que chama-se antecipação de tutela, que nem sempre é um bom negócio. Então deixa por conta do seu advogado decidir qual é a melhor hora e se pode pedir essa antecipação de tutela. Em geral, quando nós pedimos, o próprio juiz nega logo de início a antecipação de tutela, afirmando que somente após passar pelo seu médico perito é que ele vai definir se essa pessoa tem que começar a receber o benefício antes do processo acabar. Acontece que as pessoas começam a receber o benefício através do processo judicial e acreditam que já estão aposentados, que estão ali, vão receber o processo, o benefício pelo resto de suas vidas. Mas o processo ainda não acabou. O advogado do INSS, por certo, vai entrar com um recurso contra você, tentando derrubar a decisão que mandou antecipar o seu pagamento, uma antecipação aí de tutela. E se isso acontecer e você não tiver amparado por um advogado especialista, você pode ter que devolver o dinheiro se perder essa ação. Então, compartilhe essa informação para que as pessoas não entrem sem advogado na justiça. Eu agradeço pela sua participação, espero ter ajudado vocês. Se ajudei, compartilhe esse vídeo no Facebook, no WhatsApp. Se você tem advogado, pode ficar mais tranquilo em relação a isso, mas ajude quem não tem aí, para que as pessoas se previnam, para que não tenham que devolver esse dinheiro. Forte abraço a todos, fiquem com Deus.